Ninguém imaginava que um ataque de medo prenderia dois desconhecidos tão intensamente e que aquele toque desesperado mudaria suas vidas para sempre. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias, continuando. Marina sempre soube que não nascera para aquele mundo. O mundo dos salões dourados, dos sorrisos calculados, das conversas vazias temperadas com champanhe francês e arrogância disfarçada de educação. Mas ali estava ela, comprimida em um vestido preto emprestado da melhor amiga, tentando respirar entre as paredes espelhadas do elevador do Hotel Tivoli, o edifício mais luxuoso de Lisboa. O convite havia chegado através do escritório de advocacia, onde trabalhava como assistente jurídica. Evento de networking, disseram. Oportunidade única, insistiram. Marina sabia que era mentira. Sabia que estava ali apenas para completar a cota de diversidade social que eventos como aquele exigiam para manter as aparências. Alguns poucos escolhidos da classe média para diluir a concentração obscena de riqueza e poder que dominava aqueles círculos. O elevador estava lotado. Homens de ternos sob medida conversavam sobre fusões e aquisições com a naturalidade de quem discute o tempo. Mulheres cobertas de joias sussurravam sobre reformas de casas em condomínios fechados e viagens para destinos que Marina só conhecia através da internet. O ar estava pesado com perfumes caros e expectativas ainda mais caras. Foi quando o elevador parou. Não era uma parada normal. O número 15 piscou no painel digital, depois apagou. As luzes fluorescentes tremularam. Um silêncio desconfortável tomou conta do espaço, substituído rapidamente por murmúrios de impaciência. Deve ser problema técnico, disse alguém. Isso é inadmissível, reclamou uma voz feminina carregada de indignação. Marina sentiu o primeiro aperto no peito. O espaço parecia estar encolhendo. As paredes espelhadas refletiam infinitamente os corpos ao redor, criando um labirinto claustrofóbico de imagens repetidas. Ela fechou os olhos tentando aplicar as técnicas de respiração que aprendera em sessões de terapia, mas o pânico era mais forte. A sensação era familiar e aterradora. Aos 8 anos, ficara presa em um armário durante um jogo de esconde-esconde que se transformou em pesadelo quando a fechadura emperrou. 6 horas gritando, implorando, até que alguém finalmente a encontrou. Desde então, espaços fechados eram seu criptonita pessoal. O coração disparou. As mãos começaram a suar. O ar pareceu rarefeito, insuficiente. Marina abriu os olhos e viu apenas corpos ao redor, bloqueando qualquer possibilidade de fuga. A sensação de estar sendo esmagada cresceu exponencialmente. Foi quando perdeu o controlo. Suas mãos buscaram desesperadamente algo sólido, algo real para se agarrar. Encontraram primeiro a lapela de um terno impecável, depois os braços de alguém que parecia feito de pedra e determinação. Ela se agarrou com força, como uma náufraga a uma boia salva-vidas, sem nem sequer olhar para o rosto da pessoa que estava usando como âncora. Esperava rejeição, esperava que a empurrassem, que a repreendessem, que a tratassem como a intrusa que claramente era naquele ambiente. Em vez disso, sentiu braços firmes a envolverem, criando um escudo, protetor contra o caos ao redor. Respire comigo, disse uma voz grave e controlada. Inspire devagar. Expire mais devagar ainda. Marina finalmente ergueu o rosto e se deparou com os olhos mais intensos que já vira na vida, cinzentos como uma tempestade que se aproxima, mas com uma calma inabalável que contrastava com a turbulência que ela sentia. O homem era alto, tinha cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas, feições marcadas que falavam de determinação e, talvez, de solidão. Foque na minha voz, ele continuou, ignorando completamente os olhares curiosos dos outros passageiros. Nada mais existe além desta respiração. Inspira, 2, 3. Expira, 2, 3, 4. Ela obedeceu, hipnotizada não apenas pela voz, mas pela forma como ele a segurava. Não era possessivo ou invasivo. Era protetor. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, oferecer abrigo a uma estranha em pânico.
Melhor? Perguntou depois de alguns minutos, quando a respiração dela finalmente se estabilizou. Marina assentiu, subitamente consciente de que ainda estava agarrada a ele, como se sua vida dependesse disso. Soltou-o rapidamente, o rosto vermelho de vergonha. Desculpe, eu não... Não precisa se desculpar, ele interrompeu, e havia algo em sua voz que a fez acreditar que ele realmente não se importava. Claustrofobia? Desde criança, ela admitiu, surpresa com a própria honestidade. Foi então que o elevador voltou a funcionar, como se tivesse sido apenas um teste do destino. As portas se abriram no 20º andar, revelando o salão principal do baile de gala. A música clássica flutuava pelo ar, misturada com conversas animadas e o tilintar de taças de cristal. A multidão se dispersou rapidamente, ansiosa para esquecer o incidente e voltar ao glamour da noite. Marina hesitou na soleira do elevador ainda trêmula, quando sentiu uma mão leve tocar seu cotovelo. Tem certeza de que... Está bem? Ela se virou e novamente se deparou com aqueles olhos tempestuosos. À luz do salão, pode ver melhor o homem que a havia salvado do pânico. Ele tinha cerca de 40 anos, postura ereta que falava de autoridade natural, e usava um smoking que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Mas havia algo além do dinheiro e do poder, uma intensidade contida, como se estivesse constantemente segurando algo importante. Estou bem, ela mentiu. Obrigada por aquilo. Eu sou Gabriel, ele disse, estendendo a mão. Marina, ela respondeu, apertando brevemente os dedos dele, e sentindo um choque elétrico percorrer seu braço. Marina, ele repetiu como se estivesse testando o nome. Quer que eu a acompanhe até a saída? Esse tipo de evento pode ser opressor. Era uma oferta gentil, mas Marina percebeu a curiosidade genuína por trás dela, como se ele também fosse um peixe fora d'água naquele oceano de ostentação. Na verdade, ela disse, surpreendendo a si mesma, acho que vou ficar um pouco, já que estou aqui. Gabriel sorriu, e foi o primeiro sorriso verdadeiro que ela viu a noite inteira. Nesse caso, posso convidá-la para uma bebida? Prometo que não. Já há elevadores entre aqui e o bar. Marina riu, uma risada genuína que a surpreendeu. Promessa aceita. O bar ficava em uma das extremidades do salão, decorado com mármore italiano e cristais que refletiam as luzes como estrelas. Gabriel pediu um whisky single malt. Ela escolheu uma taça de vinho tinto. A música era suave o suficiente para permitir conversa, alta o suficiente para criar privacidade. Você não parece à vontade aqui, Gabriel observou, apoiando-se no balcão do bar. Essa é minha cara de perfeitamente confortável, Marina respondeu com ironia. Imagina quando estou realmente desconfortável. Ele riu, um som grave e genuíno. Posso fazer uma confissão? Eu também detesto esses eventos. Então, por que está aqui? Gabriel hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Obrigações profissionais. Às vezes precisamos aparecer em lugares que preferíamos evitar. Entendo perfeitamente, Marina disse. Estou aqui representando o escritório onde trabalho. Aparentemente, eles precisavam de alguém da classe trabalhadora para dar uma cara mais diversa ao evento. Você trabalha em qual área? Direito. Assistente jurídica, mais especificamente. Nada muito glamouroso, mas eu amo o que faço. Gabriel a estudou por um momento, e Marina teve a estranha sensação de que ele estava vendo muito mais do que ela havia revelado. Direito é fascinante, ele disse, especialmente quando usado para proteger quem realmente precisa. Exato. É o que sempre digo. A justiça deveria ser sobre pessoas, não sobre quem pode pagar pelos melhores advogados. Os olhos de Gabriel se iluminaram. Você já pensou em ser advogada? Ter seu próprio escritório? Todos os dias, Marina confessou. Estou terminando a faculdade à noite, mas... Bem, sonhos não pagam as contas. Talvez não, Gabriel disse suavemente, mas eles nos mantêm vivos. A conversa fluiu naturalmente depois disso. Eles falaram sobre justiça social, sobre literatura. Ambos,
Eram viciados em thrillers psicológicos, sobre viagens que queriam fazer e lugares que os inspiravam. Gabriel revelou uma paixão surpreendente por arquitetura colonial. Marina compartilhou seu amor secreto por astronomia. Era estranho como duas pessoas de mundos aparentemente tão diferentes podiam ter tanto em comum. Gabriel tinha uma forma de ouvi-la que fazia Marina se sentir interessante, inteligente, valiosa, não como alguém tolerando sua presença, mas como alguém genuinamente fascinado por suas opiniões e experiências. "Quer dançar?" ele perguntou quando a orquestra começou a tocar uma valsa lenta. Marina hesitou. "Não sou muito boa com dança de salão." "Nem eu", Gabriel admitiu com um sorriso conspiratório. "Podemos fingir juntos." Ela riu e aceitou a mão estendida. A pista de dança estava moderadamente cheia, casais elegantes deslizando com graciosidade praticada. Gabriel a conduziu para o centro, uma mão em sua cintura, a outra segurando delicadamente seus dedos. "Só siga meu ritmo", ele murmurou próximo ao ouvido dela, e Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eles se moveram devagar, encontrando o compasso da música e um ao do outro. Gabriel era um dançarino melhor do que havia admitido, mas não de forma presunçosa. Ele a guiava com sutileza, permitindo que ela se sentisse confiante e graciosa. "Você está mentindo sobre não saber dançar", Marina acusou sorrindo. "Aulas obrigatórias na adolescência", ele confessou. "Minha mãe acreditava que todo homem deveria saber conduzir uma dama adequadamente." "Sua mãe era uma mulher sábia." "Era", Gabriel disse, e Marina captou uma tristeza momentânea em sua voz. "Ela teria gostado de você." "Como pode ter certeza?" "Porque você é real", ele respondeu simplesmente. "Nada neste lugar é real, exceto você." A música mudou para algo mais lento, mais íntimo. Outros casais se afastaram da pista, mas Gabriel e Marina permaneceram, movendo-se em seu próprio ritmo, criando sua própria bolha de intimidade no meio do salão lotado. "Gabriel", Marina começou de repente consciente de que não sabia nada sobre o homem que a fazia se sentir como se fosse a única pessoa no mundo. "Sim? O que você faz? Profissionalmente, quero dizer." Ele hesitou novamente, aquela mesma pausa que ela havia notado antes. "Trabalho com justiça, como você." Era uma resposta vaga, mas a forma como ele a segurava, como olhava para ela, fez Marina decidir que os detalhes podiam esperar. Aquela noite era sobre sentir, não sobre analisar. Quando a música acabou, eles permaneceram abraçados por alguns segundos mais longos do que socialmente apropriado. O salão ao redor parecia ter desaparecido, deixando apenas eles dois e a conexão elétrica que pulsava entre seus corpos. "Quer sair daqui?" Gabriel perguntou, sua voz mais rouca do que antes. Marina sabia que deveria dizer não. Sabia que deveria ser sensata, cautelosa, responsável. Em vez disso, assentiu. "Para onde?" Gabriel sorriu, aquele sorriso que parecia reservado apenas para ela. "Confie em mim." E contra toda a lógica, contra toda a prudência que havia aprendido em seus 28 anos de vida, Marina confiou. Eles deixaram o salão discretamente, como dois conspiradores escapando de uma prisão dourada. Gabriel a conduziu pelos corredores do hotel até chegarem a um elevador privativo que exigia cartão de acesso. "Você mora aqui?" Marina perguntou enquanto subiam. "Tenho um apartamento no último andar", ele explicou. "Para ocasiões especiais." As portas se abriram revelando um corredor privativo que levava a uma única porta dupla. Gabriel a abriu e Marina se viu em um espaço que parecia saído de uma revista de arquitetura. O apartamento ocupava todo o último andar, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de Lisboa. A cidade se estendia infinitamente em todas as direções, um mar de luzes que cintilava como estrelas terrestres. "Meu Deus", Marina murmurou, aproximando-se das janelas. "É lindíssimo." Gabriel se aproximou por trás dela, não tocando, mas próximo o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo. "Às vezes venho aqui apenas para lembrar como o mundo é maior que nossos problemas", ele disse suavemente.
Marina se virou para encará-lo. E quais são os seus problemas, Gabriel? Ele a estudou por um longo momento, como se estivesse decidindo se podia confiar nela com a verdade. Solidão, ele disse finalmente. O peso de decisões que afetam outras pessoas. A sensação de estar sempre representando um papel, nunca sendo apenas eu mesmo. E quem é você, quando não está representando? Não sei, Gabriel admitiu, aproximando-se mais. Faz tanto tempo que não sei mais qual é a diferença. Marina ergueu a mão e tocou suavemente o rosto dele, surpresa com a própria coragem. Talvez esta noite você possa descobrir. Foi Gabriel quem fechou a distância entre eles. O beijo foi lento no início, tentativo, como se ele estivesse perguntando permissão. Marina respondeu pressionando-se contra ele, suas mãos encontrando os cabelos escuros, puxando-o mais perto. O segundo beijo foi mais urgente, mais desesperado. Como se ambos estivessem com sede de algo que não sabiam que precisavam até se encontrarem. As mãos de Gabriel encontraram sua cintura, subindo pelas costas, desatando delicadamente o fecho do vestido. Tem certeza? Ele perguntou contra seus lábios, dando-lhe uma última chance de recuar. Em resposta, Marina começou a desabotoar a camisa dele, revelando um peito definido que falava de horas na academia, ou talvez de uma disciplina férrea em tudo na vida. O que aconteceu depois foi mais do que sexo. Foi uma comunicação silenciosa, uma troca de vulnerabilidades, uma descoberta mútua de que duas pessoas podiam se conectar tão profundamente que o resto do mundo simplesmente cessava de existir. Gabriel a levou para o quarto, onde continuaram essa dança íntima sob a luz suave da cidade. Ele a tocava como se fosse preciosa, mas com uma intensidade que falava de necessidade profunda. Marina respondeu com uma paixão que a surpreendeu, como se sua verdadeira natureza estivesse finalmente sendo liberada. Quando finalmente se deitaram entrelaçados, respirações ainda irregulares, Marina apoiou a cabeça no peito dele e ouviu o coração que havia se acalmado junto com o seu. Não acredito que fiz isso, ela murmurou. Se arrependeu? Gabriel perguntou, seus dedos traçando padrões suaves em suas costas. Não, Marina respondeu honestamente. Deveria me arrepender? Não, se eu puder evitar, ele disse, beijando o topo da cabeça dela. Eles conversaram até o amanhecer, compartilhando histórias, medos, sonhos que nunca haviam revelado a ninguém. Gabriel falou sobre a pressão de crescer em uma família poderosa, sobre expectativas impossíveis e sobre como havia aprendido a usar máscara emocional como armadura. Marina contou sobre sua infância humilde, sobre trabalhar desde os 15 para ajudar a família, sobre sonhos que parecia sempre postergar em nome da responsabilidade. Você é extraordinária, Gabriel, disse enquanto observava o sol nascer através das janelas panorâmicas. Sou comum, Marina respondeu. Vocês que vivem em uma bolha de privilégio. Talvez, ele admitiu, mas você me fez lembrar como é ser humano. Quando Marina finalmente se levantou para se vestir, a realidade começou a se intrometer. Ela tinha que voltar para casa, para sua vida real, para responsabilidades que não podiam esperar. Gabriel a observou se arrumar, uma expressão pensativa no rosto. Posso te ver de novo? Ele perguntou. Marina hesitou. A noite havia sido perfeita, quase mágica demais para ser real. Parte dela queria preservar essa memória, intocada sem permitir que a realidade a contaminasse. Gabriel, nós mal nos conhecemos. Então vamos nos conhecer, ele disse, levantando-se e se aproximando dela. Jante comigo amanhã à noite. Um lugar simples, sem todo esse glamour. Apenas nós dois. Marina olhou para aquele homem que havia transformado sua noite, que havia feito ela se sentir desejada, interessante, valiosa. Havia algo nele que a atraía além da aparência ou do dinheiro, uma solidão que reconhecia, uma busca por autenticidade que espelhava a sua própria. Está bem, ela disse finalmente, mas escolho o lugar. Gabriel sorriu, aquele sorriso devastador que parecia transformar todo o seu rosto. Perfeito. Ele a acompanhou até o rés do chão do hotel, onde chamou um táxi.
Antes que ela entrasse no carro, ele a puxou suavemente para mais um beijo. Até amanhã, Marina. Até amanhã, Gabriel. Enquanto o táxi se afastava, Marina olhou pela janela traseira e viu Gabriel parado na entrada do hotel, observando-o a partir. Havia algo na postura dele que sugeriu que ele também estava tentando processar o que havia acontecido entre eles. No caminho para casa, Marina tentou organizar seus pensamentos. Uma parte dela estava eufórica. Havia passado a noite mais intensa de sua vida com um homem fascinante e misterioso. Outra parte estava aterrorizada com a intensidade de seus sentimentos. Ela não era o tipo de pessoa que se entregava assim tão facilmente, mas havia algo em Gabriel que havia derrubado todas suas defesas. A forma como ele a havia protegido no elevador, como havia realmente ouvido o que ela dizia, como havia a feito sentir que era a única pessoa que importava no mundo. Chegando ao seu apartamento modesto em Alfama, Marina se olhou no espelho e mal reconheceu a mulher que via ali. Havia algo diferente em seus olhos, uma luminosidade que não estava lá antes. Ela havia deixado o baile de gala como Marina, a assistente jurídica. Estava voltando para casa como uma mulher que havia descoberto uma parte de si mesma que não sabia que existia. O telefone tocou, interrompendo seus devaneios. Era sua melhor amiga, Carolina, obviamente curiosa sobre como havia sido a noite. Marina, como foi o evento? Conheceu alguém interessante? Marina sorriu, ainda sentindo o gosto dos beijos de Gabriel em seus lábios. Carol, eu acho que me apaixonei. 2 semanas se passaram desde aquela noite no Hotel Tivoli, e Marina sentia como se estivesse vivendo em 2 realidades paralelas. Durante o dia tentava manter a normalidade no escritório de advocacia, organizando processos, fazendo pesquisas jurisprudenciais, atendendo o telefone. Mas sua mente estava constantemente vagando para Gabriel, a forma como ele segurava sua mão, como seus olhos se iluminavam quando ela falava sobre seus sonhos, como ele a fazia sentir que era a mulher mais fascinante do mundo. Eles se encontraram 3 vezes desde aquela primeira noite. Jantares em pequenos restaurantes que ela escolhia, longe do mundo dele e próximos ao dela. Gabriel parecia genuinamente interessado em conhecer sua vida real, o apartamento modesto que ela dividia com Carolina, o bar da esquina onde costumava estudar, a pequena livraria onde passava os domingos folheando livros que não podia comprar. Ele nunca falava muito sobre o próprio trabalho, sempre desviando a conversa para ela ou para assuntos gerais. Marina começou a suspeitar que ele fosse casado, talvez com uma família complicada que não podia mencionar. A possibilidade a incomodava, mas não o suficiente para fazê-la parar de vê-lo. Porque com Gabriel, ela se sentia completa de uma forma que nunca havia experimentado. Ele não tentava impressioná-la com dinheiro ou poder. Em vez disso, parecia genuinamente interessado em suas opiniões, suas experiências, seus sonhos. Conversavam sobre tudo: política, filosofia, literatura, justiça social. Ele desafiava suas ideias sem desrespeitá-las, oferecia perspectivas que a faziam pensar de formas novas. E fisicamente. Marina corava só de pensar na intensidade de suas noites juntos. Gabriel a tocava como se ela fosse uma obra de arte rara, mas com uma paixão que a deixava sem fôlego. Ele conhecia seu corpo melhor do que ela mesma, sabia exatamente como fazê-la perder o controle. Foi numa quinta-feira de manhã que tudo mudou. Marina estava no escritório, organizando documentos para um caso de fraude corporativa que o escritório havia aceitado quando o telefone tocou. Marina Oliveira Santos? Perguntou uma voz oficial do outro lado da linha. Sim, sou eu. Aqui é o oficial de justiça Rodrigo Santos. A senhora foi convocada como testemunha no processo número 2024.31.17892, que tramita na 14ª Vara Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. Posso passar aí para entregar a intimação? Marina sentiu um frio na barriga. Testemunha de quê? É sobre o caso da empresa onde a senhora trabalhou como estagiária há 3 anos, a construtora Millennium, esquema de fraude em licitações públicas. A senhora lembra? Claro que lembrava. Havia trabalhado lá por apenas 6 meses.
um estágio mal remunerado onde presenciou algumas irregularidades que na época não soube como interpretar. Reuniões estranhas, documentos que sumiam, conversas sussurradas que paravam quando ela entrava na sala. Sim, lembro, mas eu era apenas estagiária, não sabia de nada importante. A senhora vai precisar contar isso ao juiz, dona Marina. Posso passar aí em 1 hora? Marina desligou o telefone com as mãos tremendo. Aquilo não podia estar acontecendo. Ela havia se convencido de que as coisas estranhas que presenciara na Millennium eram apenas sua imaginação, paranoia de uma jovem inexperiente. O oficial chegou pontualmente 1 hora depois, entregando uma intimação formal que a convocava para depor na segunda-feira seguinte, às 14 horas, na 14ª Vara Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. Marina leu o documento várias vezes, tentando absorver a informação. O caso envolvia esquemas de superfaturamento, manipulação de licitações e formação de cartel. Os valores mencionados eram astronômicos, milhões de euros desviados de obras públicas que deveriam beneficiar a população. Dr. Henrique, ela chamou o sócio sênior do escritório. O senhor poderia dar uma olhada nisso? Henrique Moraes era um advogado experiente na casa dos 60 anos, que havia se tornado uma figura paterna para Marina desde que ela começara a trabalhar ali. Ele leu a intimação com atenção crescente. Marina, você se lembra de que tipo de coisa viu lá na Millennium? Isso aqui é muito sério. Eu era só estagiária, Dr. Henrique. Atendia telefone, organizava arquivos, mas eu lembro de algumas reuniões estranhas. Homens de terno que falavam baixo, documentos que eram guardados com muito sigilo, planilhas que só certas pessoas podiam ver. Você chegou a ver essas planilhas? Marina hesitou. Uma vez sim, por acidente. Deixaram abertas no computador e eu vi uns números estranhos, valores muito altos para obras que eu sabia que eram pequenas. Mas na época pensei que fosse apenas minha inexperiência. Dr. Henrique franziu a testa. Você vai precisar contar tudo isso ao juiz. E Marina, você sabe quem é o juiz responsável por esse caso? Não, por quê? Henrique digitou no computador, acedendo o sistema do Tribunal da Relação de Lisboa. Vamos ver. Processo 2024 31.5789-2. Aqui está. O juiz responsável é o Dr. Gabriel Mendonça Alvarenga. O mundo de Marina parou. Gabriel, seu Gabriel, o homem que havia segurado sua mão através da claustrofobia, que havia passado as últimas 2 semanas fazendo ela se sentir como a mulher mais amada do mundo, que conhecia cada centímetro de seu corpo e cada segredo de sua alma. Gabriel era juiz, e ela seria testemunha em um caso que ele julgaria. Marina, você está bem? Ficou pálida. Eu conheço esse juiz, ela conseguiu dizer, a voz saindo como um sussurro. Conhece como? Nós tivemos um relacionamento, nas últimas semanas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Henrique a olhava com uma expressão que misturava choque, preocupação e algo que parecia terror profissional. Marina, ele disse lentamente. Me diga que você está a brincar. Não estou. Meu Deus! Dr. Henrique se levantou, começando a andar de um lado para o outro. Isso é um desastre. Se alguém descobrir... Mas nós não sabíamos. Não foi planeado. Nós nos conhecemos em um evento social. Não tinha nada a ver com trabalho. Não importa, Marina. Vocês têm um relacionamento pessoal. E agora você vai depor em um caso que ele julga. Isso é conflito de interesse na forma mais pura. Se isso vazar, a credibilidade de vocês dois estará arruinada. Ele pode ser afastado do caso, pode ter a carreira prejudicada. Você pode ser acusada de tentar influenciar o processo. Marina sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que eu faço? Primeiro, você precisa terminar esse relacionamento, imediatamente. E segundo, você não pode mencionar isso para ninguém, jamais. Entendeu? Ninguém pode saber que vocês se conhecem. Mas eu preciso contar para ele. Ele tem o direito de saber. Absolutamente não. Dr. Henrique foi categórico. Se você contar para ele, isso pode ser interpretado como tentativa de influenciar o julgamento. Marina,
escute o que estou dizendo. Sua carreira inteira está em jogo aqui. E a dele também. Marina saiu do escritório, em estado de choque. Caminhou pelas ruas de Lisboa sem destino, tentando processar a informação que havia acabado de receber. Como era possível que o destino fosse tão cruel? Ela havia encontrado o amor da sua vida, uma conexão que parecia impossível em sua pureza e intensidade, apenas para descobrir que esse amor poderia destruir ambos. O telefone tocou. Era Gabriel. Oi, linda. A voz dele era carinhosa, íntima. Como foi seu dia? Marina quase desmoronou. Como poderia responder a essa pergunta? Como poderia fingir que nada havia mudado quando seu mundo inteiro havia desabado? Foi normal, ela conseguiu dizer. Quer jantar comigo hoje? Encontrei um restaurante peruano pequeno que acho que você vai adorar. Gabriel, eu... Não posso. Houve uma pausa. Está tudo bem? Você parece estranha. Estou só, cansada. Foi um dia difícil no trabalho. Então vamos para o meu apartamento. Posso fazer uma massagem, você pode relaxar. Não, ela disse mais alto do que pretendia. Não, obrigada. Acho que preciso ficar sozinha hoje. Outra pausa, mais longa desta vez. Marina, aconteceu alguma coisa? Você está me assustando. Marina fechou os olhos, tentando encontrar forças para fazer o que precisava ser feito. Gabriel, acho que precisamos dar um tempo. O silêncio do outro lado foi devastador. Um tempo? Ele repetiu, como se não tivesse entendido. De onde isso está a vir? Ontem à noite você me disse que estava... Eu sei o que disse. Marina o interrompeu, cada palavra como um punhal em seu próprio peito. Mas eu estava confusa. Isso tudo estava a acontecer muito rápido. Marina, olhe para mim. A voz de Gabriel estava ficando desesperada. Onde você está? Vou buscá-la e conversamos pessoalmente. Não, por favor, Gabriel, eu preciso de espaço. Espaço para quê? O que mudou em menos de 24 horas? Marina estava a chorar agora, lágrimas silenciosas que ela tentava controlar para que ele não notasse pela voz. Nada mudou. Tudo mudou. Eu só não consigo fazer isso. Fazer o quê? Me amar? Porque é isso que você estava a fazer, Marina. E eu estava a amar-te de volta. As palavras dele foram como uma bala no coração. Era a primeira vez que qualquer um dos dois usava a palavra amor. E ela vinha no momento em que Marina estava sendo forçada a destruir tudo. Gabriel, por favor. Não, ele disse firmemente. Não aceito isso. Vou à sua casa. Agora. Se você vier, eu não vou atender a porta, Marina disse, odiando cada palavra que saía de sua boca. Gabriel, acabou. Ela desligou o telefone e imediatamente o bloqueou. Depois bloqueou o número em todas as redes sociais. Era a coisa mais difícil que já havia feito em toda a sua vida. Mas Dr. Henrique havia sido claro. Ela não podia ter mais nenhum contato com Gabriel. O telefone tocou diversas vezes nos minutos seguintes, ele tentando ligar de outros números. Marina ignorou todas as chamadas. Finalmente, uma mensagem chegou de um número desconhecido. Marina, não entendo o que está a acontecer, mas não vou desistir de nós. Amo-te. Quando estiveres pronta para conversar de verdade, eu estarei aqui. G. Marina leu a mensagem umas 20 vezes antes de deletá-la, cada palavra se cravando mais fundo em seu coração partido. Os próximos dias foram um inferno. Marina mal conseguia comer, dormir ou se concentrar no trabalho. Carolina tentava conversar com ela, mas Marina não podia revelar a verdade. Como explicar que havia se apaixonado por um homem que agora descobrira ser o juiz de um caso onde ela seria testemunha? Gabriel continuou tentando contato. Flores chegaram ao escritório com cartões manuscritos. Mensagens de números diferentes apareciam em seu telefone. Uma vez ela o viu parado em frente ao prédio onde morava, claramente à espera dela. Marina ficou escondida na janela até ele ir embora, o coração despedaçado vendo a postura derrotada dele enquanto caminhava para o carro. A audiência se aproximava e Marina estava em pânico. Como poderia sentar diante de Gabriel, olhar nos olhos do homem que amava e fingir que ele era apenas um estranho?
Como poderia responder às perguntas dele sobre um caso criminal sabendo que cada palavra poderia afetar não apenas o processo, mas o futuro dos dois? Dr. Henrique a preparou para o depoimento, ensaiando possíveis perguntas e respostas. Ele contratou até mesmo um psicólogo para ajudá-la a lidar com o estresse da situação. Lembre-se, ele disse na véspera da audiência, você não conhece o juiz Gabriel Alvarenga pessoalmente. Vocês nunca se encontraram antes. Você vai responder apenas às perguntas que forem feitas de forma objetiva e honesta sobre o que viu na Millennium. Mais nada. E se ele me reconhecer? Ele é um profissional experiente. Vai manter a compostura, assim como você. Na manhã da audiência, Marina escolheu um conjunto social conservador, saia preta, blazer cinzento, cabelo preso em coque. Nada que pudesse lembrar a mulher sensual que Gabriel conhecera. Ela precisava ser apenas a testemunha Marina Santos, não a Marina que ele havia segurado nos braços, sussurrando palavras de amor. O Palácio da Justiça de Lisboa era um prédio imponente, cheio de corredores que ecoavam passos apressados de advogados, promotores e pessoas buscando justiça. Marina chegou meia hora antes do horário marcado, acompanhada de Dr. Henrique. Respire, ele disse quando notou que ela estava hiperventilando. Você vai conseguir. Às 14h em ponto, o oficial de justiça a chamou para entrar na sala de audiências. Marina se levantou com pernas trêmulas e caminhou para a porta que a separava de Gabriel. A sala estava cheia. Promotores, advogados de defesa, réus, outros juízes, assessores. E lá, atrás da bancada do juiz, estava ele. Gabriel a viu no momento em que ela entrou. Marina percebeu o choque em seus olhos, a forma como ele se enrijeceu na cadeira. Por uma fração de segundo, suas máscaras profissionais caíram e ela viu dor pura estampada no rosto dele. Mas Gabriel era realmente um profissional experiente. Ele recompôs a expressão em segundos, assumindo a postura formal e distante de magistrado. Testemunha Marina Oliveira Santos, ele disse, a voz perfeitamente controlada. Compareça ao banco dos depoimentos. Marina caminhou até a cadeira indicada, sentindo como se estivesse a flutuar. Estava a menos de 3 metros do homem que amava, que havia tocado cada centímetro de seu corpo, que conhecia seus medos mais profundos e sonhos mais íntimos. E agora eles tinham que fingir que eram estranhos. Estado civil? Gabriel perguntou, lendo de um formulário padrão. Solteira. Profissão? Assistente jurídica. Suas vozes eram formais, profissionais, vazias de qualquer emoção. Mas Marina podia ver a tensão na mandíbula dele, a forma como ele evitava olhar diretamente para ela por muito tempo. O promotor começou o interrogatório, perguntando sobre seu tempo na construtora Millennium. Marina respondeu com cuidado, descrevendo as irregularidades que havia presenciado. Reuniões secretas, documentos guardados com sigilo excessivo, conversas que paravam quando ela se aproximava. A senhora chegou a ver algum documento específico que considerou suspeito? Perguntou o promotor. Sim, uma planilha de custos que estava aberta no computador. Os valores pareciam muito altos para o tipo de obra que estava sendo realizada. A senhora se lembra de algum detalhe específico dessa planilha? Marina hesitou. Essa era a parte crucial do seu depoimento. A informação que poderia realmente impactar o caso. Ela podia sentir Gabriel observando-a intensamente, mas não ousava olhar para ele. Lembro que eram valores de material de construção, mas os preços estavam pelo menos 300% acima do que seria normal no mercado. E havia anotações nas margens sobre distribuição e cotas. Um murmúrio percorreu a sala. Essa era informação nova, não estava nos autos do processo. O advogado de defesa se levantou para o contra-interrogatório. Ele tentou questionar a memória de Marina, sugerir que ela estava a confundir informações, insinuar que uma simples estagiária, não, teria conhecimento suficiente para interpretar documentos complexos. Senhorita Santos, o advogado disse com tom condescendente, a senhora realmente acredita que uma estagiária inexperiente poderia entender planilhas de engenharia e orçamentação? Objeção, disse o promotor.
A testemunha está a relatar o que viu, não a interpretar documentos técnicos. Deferida, Gabriel disse, sua voz firme. Reformule a pergunta. Foi a primeira vez que Marina o ouviu falar como juiz, e a autoridade em sua voz a surpreendeu. Esse não era o Gabriel carinhoso e vulnerável que ela conhecia. Esse era o Dr. Gabriel Mendonça Alvarenga, magistrado respeitado e temido. O interrogatório continuou, por mais 40 minutos. Marina respondeu todas as perguntas com honestidade, mas a tensão na sala era palpável. Ela podia sentir Gabriel lutando para manter a compostura profissional, podia ver a forma como ele segurava a caneta com mais força do que o necessário. Quando finalmente foi dispensada, Marina se levantou e caminhou para a saída sem olhar para trás. Mas na porta, ela não resistiu. Virou-se para dar uma última olhada no homem que amava e encontrou os olhos dele fixos nela. Por um segundo, todas as máscaras caíram novamente. Gabriel a olhava com uma mistura de amor, dor, confusão e algo que parecia raiva. Não raiva dela, mas da situação impossível em que se encontravam. Marina saiu da sala com lágrimas a escorrer pelo rosto. Do lado de fora, Dr. Henrique a esperava. Você se saiu muito bem, ele disse. Foi corajosa. Henrique, Marina disse, a voz embargada, eu o amo e acabei de destruir qualquer chance de ficarmos juntos. Marina. Ele sabe agora. Gabriel sabe que foi por isso que eu terminei tudo. Ele vai tentar procurar-me. E você não pode falar com ele jamais. O processo ainda está a correr, Marina. Se alguém descobrir sobre vocês... 2. Marina assentiu, sabendo que Dr. Henrique estava certo. Mas como viver sabendo que havia encontrado o amor da sua vida apenas para ser forçada a destruí-lo com as próprias mãos? Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Marina recebeu uma mensagem de um número que não reconhecia. Agora eu entendo. Perdoa-me por ter insistido. Mas isso não acabou, Marina. Quando este processo terminar, vamos conversar. Amo-te mais do que minha carreira, mais do que minha reputação, mais do que qualquer coisa. Espera por mim. G. Marina leu a mensagem umas 20 vezes antes de deletá-la, cada palavra se cravando, mais fundo em seu coração partido. Os próximos dias foram um inferno. Marina mal conseguia comer, dormir ou se concentrar no trabalho. Carolina tentava conversar com ela, mas Marina não podia revelar a verdade. Como explicar que havia se apaixonado por um homem que agora descobrira ser o juiz de um caso onde ela seria testemunha? Gabriel continuou tentando contato. Flores chegaram ao escritório com cartões manuscritos. Mensagens de números diferentes apareciam em seu telefone. Uma vez ela o viu parado em frente ao prédio onde morava, claramente à espera dela. Marina ficou escondida na janela até ele ir embora. O coração despedaçado vendo a postura derrotada dele enquanto caminhava para o carro. A audiência se aproximava e Marina estava em pânico. Como poderia sentar diante de Gabriel, olhar nos olhos do homem que amava e fingir que ele era apenas um estranho? Como poderia responder às perguntas dele sobre um caso criminal, sabendo que cada palavra poderia afetar não apenas o processo, mas o futuro dos dois? Dr. Henrique a preparou para o depoimento, ensaiando possíveis perguntas e respostas. Ele contratou até mesmo um psicólogo para ajudá-la a lidar com o estresse da situação. Lembre-se, ele disse na véspera, da audiência. Você não conhece o juiz Gabriel Alvarenga pessoalmente. Vocês nunca se encontraram antes. Você vai responder apenas às perguntas que forem feitas de forma objetiva e honesta sobre o que viu na Millennium. Mais nada. E se ele me reconhecer? Ele é um profissional experiente. Vai manter a compostura assim como você. Na manhã da audiência, Marina escolheu um conjunto social conservador. Saia preta, blazer cinzento, cabelo preso em coque. Nada que pudesse lembrar a mulher sensual que Gabriel conhecera. Ela precisava ser apenas a testemunha Marina Santos, não a Marina que ele havia segurado nos braços sussurrando palavras de amor. O Palácio da Justiça de Lisboa era um prédio imponente, cheio de corredores que ecoavam passos apressados de advogados, promotores e pessoas buscando justiça.
Marina chegou meia hora antes do horário marcado, acompanhada de Dr. Henrique. Respire, ele disse quando notou que ela estava hiperventilando. Você vai conseguir. Às 14h em ponto, o oficial de justiça a chamou para entrar na sala de audiências. Marina se levantou com pernas trêmulas e caminhou para a porta que a separava de Gabriel. A sala estava cheia. Promotores, advogados de defesa, réus, outros juízes, assessores. E lá, atrás, da bancada do juiz estava ele. Gabriel a viu no momento em que ela entrou. Marina percebeu o choque em seus olhos, a forma como ele se enrijeceu na cadeira. Por uma fração de segundo, suas máscaras profissionais caíram, e ela viu dor pura estampada no rosto dele. Mas Gabriel era realmente um profissional experiente. Ele recompôs a expressão em segundos, assumindo a postura formal e distante de magistrado. Testemunha Marina Oliveira Santos, ele disse, a voz perfeitamente controlada. Compareça ao banco dos depoimentos. Marina caminhou até a cadeira indicada, sentindo como se estivesse a flutuar. Estava a menos de 3 metros do homem que amava, que havia tocado cada centímetro de seu corpo, que conhecia seus medos mais profundos e sonhos mais íntimos. E agora eles tinham que fingir que eram estranhos. Estado civil? Gabriel perguntou, lendo de um formulário padrão. Solteira. Profissão? Assistente jurídica. Suas vozes eram formais, profissionais, vazias de qualquer emoção. Mas Marina podia ver a tensão na mandíbula dele, a forma como ele evitava olhar diretamente para ela por muito tempo. O promotor começou o interrogatório, perguntando sobre seu tempo na construtora Millennium. Marina respondeu com cuidado, descrevendo as irregularidades que havia presenciado. Reuniões secretas, documentos guardados com sigilo excessivo, conversas que paravam quando ela se aproximava. A senhora chegou a ver algum documento específico que considerou suspeito? Perguntou o promotor. Sim. Uma planilha de custos que estava aberta no computador. Os valores pareciam muito altos para o tipo de obra que estava sendo realizada. A senhora se lembra de algum detalhe específico dessa planilha? Marina hesitou. Essa era a parte crucial do seu depoimento. A informação que poderia realmente impactar o caso. Ela podia sentir Gabriel observando-a intensamente, mas não ousava olhar para ele. Lembro que eram valores de material de construção, mas os preços estavam pelo menos 300% acima do que seria normal no mercado. E havia anotações nas margens sobre distribuição e cotas. Um murmúrio percorreu a sala. Essa era informação nova. Não estava nos autos do processo. O advogado de defesa se levantou para o contra-interrogatório. Ele tentou questionar a memória de Marina, sugerir que ela estava a confundir informações, insinuar que uma simples estagiária não teria conhecimento suficiente para interpretar documentos complexos. Senhorita Santos, o advogado disse com um tom condescendente. A senhora realmente acredita que uma estagiária inexperiente poderia entender planilhas de engenharia e orçamentação? Objeção, disse o promotor. A testemunha está a relatar o que viu, não a interpretar documentos técnicos. Deferida, Gabriel disse, sua voz firme. Reformule a pergunta. Foi a primeira vez que Marina o ouviu falar como juiz, e a autoridade em sua voz a surpreendeu. Esse não era o Gabriel carinhoso e vulnerável que ela conhecia. Esse era o Dr. Gabriel Mendonça Alvarenga, magistrado respeitado e temido. O interrogatório continuou por mais 40 minutos. Marina respondeu todas as perguntas com honestidade, mas a tensão na sala era palpável. Ela podia sentir Gabriel lutando para manter a compostura profissional, podia ver a forma como ele segurava a caneta com mais força do que o necessário. Quando finalmente foi dispensada, Marina se levantou e caminhou para a saída sem olhar para trás. Mas na porta, ela não resistiu. Virou-se para dar uma última olhada no homem que amava e encontrou os olhos dele fixos nela. Por um segundo, todas as máscaras caíram novamente. Gabriel a olhava com uma mistura de amor, dor, confusão e algo que parecia raiva. Não raiva dela, mas da situação impossível em que se encontravam. Marina saiu da sala com lágrimas a escorrer pelo rosto.
Do lado de fora, Dr. Henrique a esperava. Você se saiu muito bem, ele disse. Foi corajosa. Henrique, Marina disse, a voz embargada. Eu o amo, e acabei de destruir qualquer chance de ficarmos juntos. Marina. Ele sabe agora. Gabriel sabe que foi por isso que eu terminei tudo. Ele vai tentar procurar-me. E você não pode falar com ele. Jamais. O processo ainda está a correr, Marina. Se alguém descobrir sobre vocês dois... Marina assentiu, sabendo que Dr. Henrique estava certo. Mas como viver sabendo que havia encontrado o amor da sua vida, apenas para ser forçada a destruí-lo com as próprias mãos? Naquela noite, sozinha, em seu apartamento, Marina recebeu uma mensagem de um número que não reconhecia. Agora eu entendo. Perdoa-me por ter insistido. Mas isso não acabou, Marina. Quando este processo terminar, vamos conversar. Amo-te mais do que minha carreira, mais do que minha reputação, mais do que qualquer coisa. Espera por mim. Marina leu a mensagem umas 20 vezes antes de deletá-la, cada palavra se cravando mais fundo em seu coração partido. Os próximos dias foram um inferno. Marina mal conseguia comer, dormir ou se concentrar no trabalho. Carolina tentava conversar com ela, mas Marina não podia revelar a verdade. Como explicar que havia se apaixonado por um homem que agora descobrira ser o juiz de um caso onde ela seria testemunha? Gabriel continuou tentando contato. Flores chegaram ao escritório com cartões manuscritos. Mensagens de números diferentes apareciam em seu telefone. Uma vez, ela o viu parado em frente ao prédio onde morava, claramente à espera dela. Marina ficou escondida na janela até ele ir embora, o coração despedaçado vendo a postura derrotada dele enquanto caminhava para o carro. A audiência se aproximava e Marina estava em pânico. Como poderia sentar diante de Gabriel, olhar nos olhos do homem que amava e fingir que ele era apenas um estranho? Como poderia responder às perguntas dele sobre um caso criminal sabendo que cada palavra poderia afetar não apenas o processo, mas o futuro dos dois? Dr. Henrique a preparou para o depoimento, ensaiando possíveis perguntas e respostas. Ele contratou até mesmo um psicólogo para ajudá-la a lidar com o estresse da situação. Lembre-se, ele disse na véspera da audiência, você não conhece o juiz Gabriel Alvarenga pessoalmente. Vocês nunca se encontraram antes. Você vai responder apenas às perguntas que forem feitas, de forma objetiva e honesta, sobre o que viu na Millennium. Mais nada. E se ele me reconhecer? Ele é um profissional experiente, vai manter a compostura assim como você. Na manhã da audiência, Marina escolheu um conjunto social conservador. Saia preta, blazer cinzento, cabelo preso em coque. Nada que pudesse lembrar a mulher sensual que Gabriel conhecera. Ela precisava ser apenas a testemunha Marina Santos, não a Marina que ele havia segurado nos braços, sussurrando palavras de amor. O Palácio da Justiça de Lisboa era um prédio imponente, cheio de corredores que ecoavam passos apressados de advogados, promotores e pessoas buscando justiça. Marina chegou meia hora antes do horário, marcado, acompanhada de Dr. Henrique. Respire, ele disse quando notou que ela estava hiperventilando. Você vai conseguir. Às 14h em ponto, o oficial de justiça a chamou para entrar na sala de audiências. Marina se levantou com pernas trêmulas e caminhou para a porta que a separava de Gabriel. A sala estava cheia. Promotores, advogados de defesa, réus, outros juízes, assessores. E lá, atrás da bancada do juiz, estava ele. Gabriel a viu no momento em que ela entrou. Marina percebeu o choque em seus olhos, a forma como ele se enrijeceu na cadeira. Por uma fração de segundo, suas máscaras profissionais caíram e ela viu dor pura estampada no rosto dele. Mas Gabriel era realmente um profissional experiente. Ele recompôs a expressão em segundos, assumindo a postura formal e distante de magistrado. Testemunha Marina Oliveira Santos, ele disse, a voz perfeitamente controlada. Compareça ao banco dos depoimentos. Marina caminhou até a cadeira indicada, sentindo como se estivesse a flutuar. Estava a menos de 3 metros do homem que amava, que havia tocado cada centímetro de seu corpo,
que conhecia seus medos mais profundos e sonhos mais íntimos, e agora eles tinham que fingir que eram estranhos. Estado civil, Gabriel? Perguntou lendo de um formulário padrão. Solteira. Profissão? Assistente jurídica. Suas vozes eram formais, profissionais, vazias de qualquer emoção, mas Marina podia ver a tensão na mandíbula dele, a forma como ele evitava olhar diretamente para ela por muito tempo. O promotor começou o interrogatório, perguntando sobre seu tempo na construtora Millennium. Marina respondeu com cuidado, descrevendo as irregularidades que havia presenciado. Reuniões secretas, documentos guardados com sigilo excessivo, conversas que paravam quando ela se aproximava. A senhora chegou a ver algum documento específico que considerou suspeito? Perguntou o promotor. Sim, uma planilha de custos que estava aberta no computador. Os valores pareciam muito altos para o tipo de obra que estava sendo realizada. A senhora se lembra de algum detalhe específico dessa planilha? Marina hesitou. Essa era a parte crucial do seu depoimento, a informação que poderia realmente impactar o caso. Ela podia sentir Gabriel observando-a intensamente, mas não ousava olhar para ele. Lembro que eram valores de material de construção, mas os preços estavam pelo menos 300% acima do que seria normal no mercado. E havia anotações nas margens sobre distribuição e cotas. Um murmúrio percorreu a sala. Essa era informação nova. Não estava nos autos do processo. O advogado de defesa se levantou para o contra-interrogatório. Ele tentou questionar a memória de Marina, sugerir que ela estava a confundir informações, insinuar que uma simples estagiária não teria conhecimento suficiente para interpretar documentos complexos. Senhorita Santos, o advogado disse com tom condescendente, a senhora realmente acredita que uma estagiária inexperiente poderia entender planilhas de engenharia e orçamentação? Objeção, disse o promotor. A testemunha está a relatar o que viu, não a interpretar documentos técnicos. Deferida, Gabriel disse, sua voz firme. Reformule a pergunta. Foi a primeira vez que Marina o ouviu falar como juiz. E a autoridade em... Sua voz a surpreendeu. Esse não era o Gabriel carinhoso e vulnerável que ela conhecia. Esse era o Dr. Gabriel Mendonça Alvarenga, magistrado respeitado e temido. O interrogatório continuou por mais 40 minutos. Marina respondeu todas as perguntas com honestidade, mas a tensão na sala era palpável. Ela podia sentir Gabriel lutando para manter a compostura profissional. Podia ver a forma como ele segurava a caneta com mais força do que o necessário. Quando finalmente foi dispensada, Marina se levantou e caminhou para a saída sem olhar para trás. Mas na porta, ela não resistiu. Virou-se para dar uma última olhada no homem que amava e encontrou os olhos dele fixos nela. Por um segundo, todas as máscaras caíram novamente. Gabriel a olhava com uma mistura de amor, dor, confusão e algo que parecia raiva. Não raiva dela, mas da situação impossível em que se encontravam. Marina saiu da sala com lágrimas a escorrer pelo rosto. Do lado de fora, Dr. Henrique a esperava. Você se saiu muito bem, ele disse. Foi corajosa. Henrique, Marina disse, a voz embargada. Eu o amo. E acabei de destruir qualquer chance de ficarmos juntos. Marina. Ele sabe agora. Gabriel sabe que foi por isso que eu terminei tudo. Ele vai tentar procurar-me. E você não pode falar com ele. Jamais. O processo ainda está a correr, Marina. Se alguém descobrir sobre vocês dois... Marina assentiu, sabendo que Dr. Henrique estava certo. Mas como viver sabendo que havia encontrado o amor da sua vida apenas para ser forçada a destruí-lo com as próprias mãos? Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Marina recebeu uma mensagem de um número que não reconhecia. Agora eu entendo. Perdoa-me por ter insistido. Mas isso não acabou, Marina. Quando este processo terminar, vamos conversar. Amo-te mais do que minha carreira, mais do que minha reputação, mais do que qualquer coisa. Espera por mim. G. Marina leu a mensagem até memorizar cada palavra. Depois a apagou. Mas as palavras ficaram gravadas em seu coração como uma promessa e uma maldição. O processo estava apenas começando,
e ela não tinha ideia de quantos meses ou anos teria que esperar para descobrir se o amor que sentiam poderia sobreviver à tempestade que estava por vir. 3 meses se passaram desde aquela audiência devastadora. 3 meses de Marina, vivendo como um fantasma de si mesma, executando suas tarefas no escritório de advocacia com eficiência mecânica, mas sem a paixão que sempre a caracterizara. Dr. Henrique a observava com preocupação crescente, notando como ela havia perdido peso, como tinha olheiras profundas e como seus olhos pareciam ter perdido o brilho. O processo da construtora Millennium havia ganhado repercussão nacional. A mídia havia batizado o caso como Operação Alicerce Podre, e a cada semana surgiam novas revelações sobre o esquema de corrupção que movimentara milhões de euros. Nomes importantes da construção civil, políticos influentes e empresários poderosos estavam sendo arrastados para o centro do escândalo. Gabriel havia se tornado uma espécie de celebridade judicial. Sua condução rigorosa do processo, suas decisões firmes e sua aparente incorruptibilidade o transformaram em símbolo da justiça que finalmente funcionava. Jornais publicavam artigos elogiando sua postura, programas de televisão o convidavam para entrevistas e havia rumores de que ele estava sendo considerado para uma vaga no Supremo Tribunal de Justiça. Marina acompanhava tudo através da imprensa, cada notícia sendo uma punhalada no coração. Ver Gabriel na televisão, vê-lo sendo aclamado como herói nacional, saber que ele estava tão perto e tão inalcançável ao mesmo tempo, era uma tortura diária. Mas naquela quinta-feira de outubro, tudo mudaria novamente. Marina estava organizando documentos quando o telefone do escritório tocou. Era o oficial de justiça. Senhorita Santos, preciso informá-la que foi marcada uma nova audiência para segunda-feira. Comparecimento obrigatório às 9 horas. Nova audiência? Mas eu já prestei meu depoimento há 3 meses. É que surgiram novas evidências, minha senhorita. A promotoria quer que a senhora confirme alguns documentos que foram encontrados. Marina sentiu um frio na barriga. Que tipo de documentos? E-mails, principalmente. Correspondências que envolvem a senhora diretamente. Depois que desligou, Marina ficou em pânico. Que e-mails? Ela mal havia usado o computador na Millennium, limitando-se a tarefas básicas de organização. Não havia trocado correspondências sobre nada importante. Dr. Henrique solicitou vista prévia dos documentos que seriam apresentados, um direito legal que tinham como parte interessada no processo. O que receberam na sexta-feira deixou Marina completamente chocada. Eram prints de e-mails supostamente enviados de sua conta pessoal para fornecedores da construtora Millennium. As mensagens mostravam Marina coordenando superfaturamentos, negociando propinas e organizando o esquema de distribuição de valores entre os envolvidos. Havia planilhas detalhadas com sua assinatura digital, cronogramas de pagamentos e até mesmo instruções sobre como lavar o dinheiro através de empresas fantasmas. Isso é impossível, Marina disse, olhando os documentos com incredulidade. Eu nunca escrevi essas coisas. Eu nem tinha acesso ao sistema de licitações. Dr. Henrique examinou os e-mails com cuidado. A formatação parece autêntica. As datas batem. Até mesmo seu estilo de escrita. Marina, isso está muito bem feito. Henrique, você está a duvidar de mim? Não, claro que não. Mas quem quer que tenha fabricado isso fez um trabalho impecável. Vai ser difícil provar que são falsos. Marina sentiu o mundo desabar mais uma vez. Alguém havia armado para ela criando evidências falsas que a colocavam no centro do esquema de corrupção. Mas quem? E por quê? Durante o fim de semana, ela mal conseguiu comer ou dormir. Carolina tentou animá-la, sugerindo que era tudo um mal-entendido que seria esclarecido. Mas Marina sabia que aquilo era muito mais sério. Alguém queria destruí-la e havia feito um trabalho meticuloso para conseguir. Na segunda-feira, Marina chegou ao fórum com o Dr. Henrique e um advogado criminalista que ele havia contratado. A sala de audiências estava ainda mais lotada que da primeira vez. A mídia havia descoberto sobre as novas evidências e estava presente em massa. Gabriel entrou pontualmente às 9 horas,
usando a toga que o fazia parecer ainda mais imponente e inacessível. Marina não ousou olhar diretamente para ele, mas podia sentir a tensão emanando da bancada do juiz. O promotor, Dr. Marcelo Furtado, um homem na casa dos 50 anos com ambições políticas evidentes, se levantou com um sorriso satisfeito. Essa era claramente a oportunidade que ele esperava para dar o golpe final no caso. Excelência, ele disse, dirigindo-se a Gabriel. Como Vossa Senhoria pode verificar nos autos, foram descobertas novas evidências que mudam completamente o panorama deste processo. A testemunha Marina Santos, que inicialmente apresentamos como vítima das circunstâncias, na verdade, era uma das peças centrais da organização criminosa. Gabriel olhou para os documentos sem demonstrar emoção. Prossiga, doutor. Temos aqui uma série de e-mails enviados pela própria Marina Santos, coordenando superfaturamentos e distribuição de propinas. Há inclusive uma planilha, onde ela calcula percentagens e define cronogramas de pagamento. Marina sentiu como se estivesse a assistir à própria execução. As evidências eram apresentadas uma a uma, cada documento parecendo mais comprometedor que o anterior. O promotor havia construído uma narrativa onde ela era a mente por trás de todo o esquema, usando sua posição de estagiária para passar despercebida enquanto coordenava milhões em desvios. Gostaria de chamar a testemunha Marina Santos para depor sobre esses novos elementos. Gabriel a chamou formalmente e Marina caminhou até o banco dos réus com pernas trêmulas. Dessa vez, ela não era mais uma simples testemunha. Era uma acusada. O promotor iniciou um interrogatório agressivo, apresentando cada e-mail como se fosse prova irrefutável de culpa. Marina negava tudo desesperadamente, insistindo que nunca havia escrito aquelas mensagens, que nem sequer conhecia a maioria das pessoas mencionadas nas correspondências. Senhorita Santos, o promotor disse com tom sarcástico, a senhora está a negar que estes são seus e-mails? Estou a negar porque não são meus, eu nunca escrevi isso. Então como explica que foram enviados de sua conta pessoal? Como explica que sua assinatura digital está em todos os documentos? Eu não sei. Alguém deve ter forjado. Forjado? O promotor riu. Senhorita Santos, vamos ser sérios. Estamos a falar de documentos autenticados digitalmente, com rastreamento de IP, com histórico de acesso. A senhora realmente espera que este tribunal acredite em uma conspiração tão elaborada? Marina olhou desesperadamente para Gabriel, esquecendo por um momento que ela não podia implorar por sua ajuda, que ele tinha que ser imparcial. Por uma fração de segundo, seus olhares se encontraram, e ela viu algo estranho nos olhos dele. Não era a expressão neutra de um juiz, era investigativa, como se ele estivesse a analisar alguma coisa que os outros não viam. O interrogatório continuou por mais 2 horas. Marina repetia as mesmas negativas cada vez mais desesperada, enquanto o promotor apresentava evidência após evidência. O advogado contratado por Dr. Henrique tentava objetar, mas as provas pareciam sólidas demais. Foi quando Gabriel fez algo inesperado. Dr. Furtado, ele disse, interrompendo o promotor no meio de uma pergunta. Posso examinar os originais desses e-mails? Claro, Excelência. Estão todos. Aqui. Gabriel pegou os documentos e os examinou com atenção microscópica. Marina o observou, notando como ele franzia a testa, como seus olhos percorriam cada linha com cuidado de investigador. Esses documentos foram submetidos à perícia grafotécnica? Gabriel perguntou. Não achamos necessário, Excelência. São documentos digitais autenticados. E perícia computacional para verificar a autenticidade? O promotor hesitou. Também não, senhor. Como eu disse, a autenticação digital é suficiente. Gabriel se levantou, uma atitude incomum para um juiz durante uma audiência. Caminhou até sua mesa e pegou uma lupa, examinando os documentos impressos com ainda mais cuidado. Doutor Furtado, ele disse finalmente, há quanto tempo esses documentos estão em poder da promotoria? Foram entregues há 1 semana pela Polícia Judiciária, Excelência. E há quanto tempo a Polícia Judiciária os possui? Segundo o relatório,
foram apreendidos há 15 dias no computador da testemunha. Gabriel fez uma anotação. Estranho, porque segundo os metadados que estou a ver aqui, esses arquivos foram criados há apenas 10 dias. Um silêncio pesado tomou conta da sala. O promotor empalideceu. Excelência, deve haver algum erro. Não há erro, Dr. Furtado. Estou a ver claramente que esses documentos foram criados depois de serem supostamente apreendidos. Gabriel se virou para a sala e Marina viu uma transformação acontecer diante de seus olhos. O juiz frio e imparcial estava sendo substituído por algo mais perigoso, um homem em busca da verdade. Há mais coisas estranhas, Gabriel continuou. A formatação dos e-mails não bate com o padrão do provedor indicado. As fontes usadas não eram padrão em 2021, ano em que supostamente foram escritos. E mais importante, ele pegou uma das planilhas. Esta assinatura digital foi gerada com um certificado que só passou a existir em 2023. O murmúrio na sala se transformou em agitação. Jornalistas sussurravam entre si e advogados trocavam olhares preocupados. O promotor tentou se recuperar. Excelência, mesmo que haja irregularidades técnicas, o conteúdo dos e-mails... O conteúdo é irrelevante se os documentos são forjados, Gabriel disse, elevando a voz. Doutor Furtado, o senhor está a apresentar provas falsas em meu tribunal? Não, senhor. Esses documentos foram entregues pela polícia. Gabriel se virou para o escrivão. Quero uma investigação imediata sobre a origem desses documentos. E quero o delegado responsável pelo caso aqui agora. Foi então que Gabriel fez o impensável. Ele tirou a toga. O gesto provocou um silêncio absoluto na sala. Um juiz a tirar a toga durante uma audiência era algo praticamente sem precedentes. Antes de prosseguir, Gabriel disse, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Preciso fazer uma declaração. Marina sentiu o coração parar. Ele não ia fazer isso. Não podia. Eu, Gabriel Mendonça Alvarenga, magistrado desta comarca, declaro que tenho envolvimento pessoal com a testemunha Marina Santos. O impacto foi imediato. Jornalistas se levantaram, câmeras se viraram, um burburinho tomou conta da sala. O oficial de justiça tentou manter a ordem. Nos conhecemos há 4 meses, Gabriel continuou, ignorando o caos ao redor. Mantivemos um relacionamento pessoal que foi interrompido quando descobrimos sobre este processo. Marina Santos me bloqueou e se afastou completamente quando soube que eu seria o juiz responsável por este caso. O promotor estava lívido. Excelência, isso é a verdade, Dr. Furtado. E baseado nessa verdade e no meu conhecimento íntimo do caráter de Marina Santos, posso afirmar categoricamente que essa mulher é incapaz de cometer os crimes dos quais está sendo acusada. Marina estava a chorar abertamente agora. Gabriel havia acabado de destruir sua própria carreira para defendê-la. Mais do que isso, Gabriel prosseguiu. Como alguém que conhece intimamente os hábitos e capacidades de Marina Santos, posso afirmar que ela não possui conhecimento técnico para elaborar esquemas tão sofisticados quanto os descritos nesses e-mails forjados. Objeção! Gritou o promotor. O juiz não pode... Não há objeção que se sustente, Dr. Furtado. Estou a declarar-me suspeito e a solicitar o meu afastamento do caso. Mas antes disso, determino a prisão imediata de todos os envolvidos na falsificação dessas provas. Foi nesse momento que as portas da sala se abriram e um grupo de homens de terno entrou apressadamente. O líder, um homem alto de cerca de 45 anos, se dirigiu direto a Gabriel. Dr. Gabriel, sou o delegado da Polícia Judiciária Marcos Ribeiro. Preciso falar com o senhor urgentemente. Gabriel acenou para que ele se aproximasse. Eles conversaram em sussurros por alguns minutos, enquanto a sala permanecia em silêncio tenso. Quando Gabriel se virou de volta para a audiência, sua expressão havia se transformado novamente. Agora havia determinação implacável em seus olhos. Damas e cavalheiros, ele anunciou. Acabamos de receber informações de que este processo todo foi manipulado desde o início. A Polícia Judiciária está a investigar um esquema de falsificação de provas
que envolve membros da promotoria, da polícia e figuras poderosas do setor de construção civil. O promotor Furtado tentou se levantar, mas 2 agentes da polícia judiciária já estavam atrás dele. Doutor Marcelo Furtado, disse o delegado da polícia judiciária, o senhor está preso por falsificação de documentos, formação de quadrilha e obstrução da justiça. O caos se instalou na sala. Jornalistas gritavam perguntas, advogados sussurravam desesperadamente, réus tentavam entender o que estava a acontecer. Gabriel se dirigiu a Marina, que ainda estava no banco das testemunhas em choque completo. Senhorita Santos, ele disse formalmente, mas com olhos cheios de ternura, a senhora está livre de todas as acusações. As evidências contra a senhora foram comprovadamente forjadas. Marina não conseguiu se levantar. Suas pernas simplesmente não respondiam. Gabriel havia arruinado sua carreira para salvá-la. Havia se exposto publicamente, admitido seu relacionamento, destruído sua reputação impecável. Tudo para protegê-la. O delegado da polícia judiciária se aproximou dela. Senhorita Santos, precisamos de sua colaboração. Descobrimos que a senhora foi alvo desse esquema por uma razão específica. Alguém queria atingir o Dr. Gabriel através da senhora. Atingir Gabriel? Por quê? Por quê? Disse uma voz familiar do fundo da sala. Nosso querido juiz estava a ficar próximo demais da verdade sobre quem realmente está por trás da Operação Alicerce Podre. Marina se virou e viu um homem que reconhecia vagamente. Havia estado presente em algumas das reuniões estranhas na construtora Millennium. Ele estava sendo escoltado por 2 agentes da polícia judiciária, mas sorria como se tivesse vencido algum jogo. O esquema nunca foi sobre a Millennium, ele continuou. Foi sobre destruir Gabriel Alvarenga antes que ele descobrisse que algumas das empresas envolvidas pertencem a pessoas muito poderosas, pessoas que não podem se dar ao luxo de serem investigadas. Gabriel desceu da bancada do juiz e caminhou até Marina. Pela primeira vez em meses, eles estavam face a face sem barreiras profissionais. Você está bem? Ele perguntou suavemente, ignorando as câmaras e jornalistas ao redor. Marina assentiu, ainda incapaz de falar. Gabriel estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Gabriel, ela conseguiu sussurrar. Sua carreira. Minha carreira não vale nada sem você, ele respondeu, alto o suficiente para que metade da sala ouvisse. O delegado da polícia judiciária se aproximou novamente. Doutor Gabriel, senhorita Santos, vocês 2 estão em perigo. O esquema que descobrimos envolve pessoas muito poderosas e elas não vão gostar nada de ver seus planos desmoronarem. Vamos precisar colocá-los em proteção policial. Gabriel olhou para Marina. Você confia em mim? Pela primeira vez em meses, Marina sorriu de verdade. Sempre confiei. Enquanto eram escoltados para fora do tribunal pelos agentes da polícia judiciária, Gabriel segurou a mão de Marina firmemente. Eles haviam perdido muito. A carreira dele, a reputação de ambos, meses de separação e dor. Mas haviam encontrado algo mais valioso. A certeza de que seu amor era mais forte que qualquer conspiração, mais importante que qualquer carreira. A verdade estava finalmente a começar a vir à tona, mas Marina sabia que a luta real estava apenas a começar. E dessa vez eles enfrentariam tudo juntos. A casa ficava numa praia isolada em Cascais, escondida entre coqueiros e vegetação densa que a tornava praticamente invisível da estrada. Era uma propriedade da polícia judiciária usada para a proteção de testemunhas, mas para Marina e Gabriel, nas primeiras horas após deixarem o tribunal, parecia mais um exílio forçado do que um refúgio. Gabriel estava sentado no terraço que dava para o mar, ainda vestindo o terno formal da audiência, mas com a gravata desfeita e as mangas arregaçadas. O contraste entre sua postura relaxada e a tensão em seus ombros revelava o peso do que havia acontecido. Você destruiu tudo, Marina disse, aproximando-se dele pela primeira vez desde que haviam chegado. Sua carreira, sua reputação, tudo. Gabriel não se virou para olhá-la. Não destruí nada que realmente importasse. Gabriel, você era juiz federal. Estava sendo considerado para o Supremo Tribunal de Justiça.
Você jogou tudo fora por você. Agora ele se virou e Marina viu nos olhos dele uma convicção que a deixou sem palavras. Joguei tudo fora por você. E faria de novo milhares de vezes. Marina sentiu lágrimas brotarem. Eu tentei te proteger. Foi por isso que te bloqueei, que me afastei. Eu sabia que se descobrissem sobre nós. Eu sei. Gabriel se levantou e caminhou até ela. E você tentou fazer a coisa certa, mas não podia deixar você ser destruída por uma mentira, não quando eu sabia a verdade. E qual é a verdade, Gabriel? Ele tocou o rosto dela suavemente. Que eu te amo mais do que qualquer carreira, mais do que qualquer posição, mais do que minha própria vida. Antes que Marina pudesse responder, o delegado Marcos Ribeiro apareceu na porta do terraço. Desculpem interromper, mas precisamos conversar. Descobrimos coisas que vocês precisam saber. Eles se reuniram na sala principal da casa, onde Marcos havia montado uma espécie de central de comando improvisada. Havia computadores, documentos espalhados pelas mesas e mapas de Lisboa colados na parede. O esquema é muito maior do que imaginávamos, Marcos começou. A construtora Millennium era apenas a ponta do iceberg. Descobrimos uma rede de corrupção que envolve pelo menos 12 empresas de construção civil, meia dúzia de secretários municipais, 3 presidentes de Câmara e 2 desembargadores. Gabriel se inclinou sobre os documentos. 2 desembargadores? Quem? Desembargador Augusto Ferreira e desembargador Roberto Sampaio. Ambos têm histórico de decisões favoráveis às empresas envolvidas no esquema. Marina reconheceu os nomes. O desembargador Ferreira é conhecido por reverter sentenças de primeira instância em casos de licitação, sempre alegando irregularidades processuais. Exato, Marcos confirmou. E o Dr. Gabriel estava prestes a descobrir isso. Suas investigações na Operação Alicerce Podre estavam a conectar pontos que eles não queriam que fossem conectados. Por isso armaram contra a Marina, Gabriel compreendeu. Sabiam sobre nosso relacionamento? Marcos hesitou. Não sabiam inicialmente, mas contrataram detetives particulares para investigar sua vida pessoal, procurando alguma forma de desacreditá-lo. Quando descobriram sobre Marina e que ela havia trabalhado na Millennium, acharam que haviam encontrado a arma perfeita. Uma arma dupla, Marina murmurou. Usar as mentiras sobre mim para destruir Gabriel e, ao mesmo tempo, desacreditar qualquer investigação que ele pudesse fazer. Precisamente. Se conseguissem provar que vocês dois estavam em conspiração desde o início, Gabriel seria afastado por corrupção, Marina seria presa por formação de quadrilha, e o caso Alicerce Podre seria transferido para um juiz que eles pudessem controlar. Gabriel se levantou e começou a andar pela sala. Quem está por trás disso? Quem tem poder suficiente para coordenar uma operação tão complexa? Marcos trocou olhares com seu parceiro, agente da Polícia Judiciária Lima, que estava a operar um dos computadores. Essa é a parte complicada, né? Marcos disse. Não é uma pessoa, é um grupo. Eles se chamam de Círculo da Prosperidade. Empresários, políticos e magistrados que se reúnem regularmente para, digamos, coordenar interesses mútuos. Um cartel de corrupção institucionalizada, Gabriel disse, a voz carregada de desgosto. O problema é que eles têm tentáculos em todos os níveis do governo. Investigá-los vai ser como desmontar uma bomba relógio. Um movimento errado e tudo explode. Marina sentiu um frio na barriga. Quão perigoso é isso para nós? Muito, Lima respondeu sem rodeios. Já interceptamos 3 conversas telefônicas discutindo soluções permanentes para vocês dois. Por isso estão aqui em proteção. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gabriel se aproximou de Marina e segurou sua mão. Quanto tempo precisamos ficar escondidos? Depende, Marcos disse. Estamos a montar uma operação em conjunto com o Ministério Público e o Tribunal de Contas, mas precisamos de provas irrefutáveis antes de agir. E para isso, precisamos da colaboração de vocês dois. Que tipo de colaboração? Marcos abriu um portátil e mostrou uma tela cheia de documentos digitalizados.
Marina, você disse que viu planilhas na Millennium. Descrições específicas poderiam nos ajudar a encontrar os documentos originais nos servidores da empresa. E, Gabriel, seu conhecimento sobre os processos que passaram pela sua vara pode nos ajudar a identificar padrões de favorecimento. Marina olhou para os documentos na tela. Eu lembro de algumas coisas, mas foi há 3 anos. Qualquer detalhe pode ser crucial, Marcos insistiu. Nas horas seguintes, Marina e Gabriel trabalharam com a equipe da Polícia Judiciária, reconstruindo memórias e analisando documentos. Marina conseguiu descrever com precisão algumas das planilhas que havia visto, incluindo códigos específicos que ela havia decorado por acaso. Gabriel identificou padrões em várias sentenças que havia revisado, decisões que pareciam estar fora do padrão normal. Isso aqui é ouro, Lima disse, examinando as anotações. Com essas informações, podemos conseguir mandados de busca e apreensão para os escritórios das empresas e até mesmo para as casas dos desembargadores. Era quase meia-noite quando a equipe da Polícia Judiciária finalmente se retirou para seus quartos na casa ao lado. Marina e Gabriel ficaram sozinhos pela primeira vez desde a manhã no tribunal. Não acredito que estamos a viver isso, Marina disse, colapsando no sofá. Gabriel se sentou ao lado dela. Parece surreal, não é? Ontem de manhã eu era um juiz respeitado, você era uma testemunha protegida. Hoje somos fugitivos da lei. Não fugitivos, protegidos. A diferença é subtil. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som das ondas do mar lá fora. Gabriel, Marina disse finalmente, você se arrepende? Do quê? De ter me defendido no tribunal, de ter se exposto assim. Gabriel se virou para encará-la completamente. Marina, olhe para mim. Escute o que vou dizer e acredite. Não me arrependo de um segundo. Quando vi você sendo acusada daquelas coisas, quando vi as lágrimas no seu rosto, eu preferia morrer a ficar calado. Mas minha carreira não significa nada sem você. E sabe o que descobri hoje? Talvez eu nunca devesse ter sido juiz mesmo. Marina franziu a testa. O que quer dizer? Gabriel se levantou e caminhou até a janela que dava para o mar. Ser juiz significa ser imparcial, neutro, frio. Significa colocar a lei acima de tudo. Mas quando se trata de você, Marina, eu não consigo ser neutro. Eu consigo ser justo, mas não imparcial. E talvez isso seja mais importante. Gabriel, sabe o que mais? Hoje, no tribunal, quando tirei aquela toga, foi a primeira vez em anos que me senti realmente livre, como se finalmente estivesse a ser eu mesmo, não o que esperavam que eu fosse. Marina se levantou e foi até ele. E quem é você realmente? Gabriel sorriu, aquele sorriso que ela havia visto pela primeira vez no elevador do Hotel Tivoli, há uma eternidade atrás. Sou um homem que está perdidamente apaixonado por uma mulher corajosa que luta pela justiça. Um homem que quer protegê-la, apoiá-la, estar ao lado dela em qualquer batalha. Marina tocou o rosto dele suavemente. E eu sou uma mulher que está perdidamente apaixonada por um homem que sacrificou tudo por ela. Um homem íntegro que escolheu a verdade quando poderia ter escolhido a segurança. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros que haviam trocado. Não havia urgência desesperada, como na primeira noite, nem a tristeza da separação forçada. Havia algo mais profundo, a certeza de que haviam encontrado algo raro e precioso, algo que valia qualquer sacrifício. Quando se separaram, Gabriel apoiou a testa na dela. Prometa uma coisa, ele disse. O quê? Que quando tudo isso acabar, vamos começar de novo. Sem tribunais, sem processos, sem todo esse caos. Só você e eu, descobrindo quem somos juntos. Prometo, Marina disse. Mas primeiro precisamos terminar isso. Precisamos garantir que essas pessoas paguem pelo que fizeram. Gabriel assentiu. Vamos destruí-los. Legalmente, apropriadamente. Mas vamos destruí-los. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina intensa de trabalho investigativo. Marina e Gabriel se tornaram parte não oficial da equipe da Polícia Judiciária, ajudando a conectar pontos e identificar padrões.
A casa na praia se transformou em uma espécie de quartel-general improvisado. Marina descobriu que tinha uma memória excepcional para detalhes financeiros. Conseguia lembrar números específicos das planilhas que havia visto anos atrás, códigos que levaram a equipe da Polícia Judiciária diretamente aos servidores, onde os documentos originais estavam escondidos. Gabriel revelou um conhecimento impressionante sobre jurisprudência e precedentes legais. Ele conseguia identificar exatamente onde e como as decisões suspeitas desviavam dos padrões normais, fornecendo evidências claras de favorecimento. "Vocês dois são uma dupla formidável", Marcos comentou numa tarde, observando-os trabalhar juntos com sincronismo natural. "Como assim?" Marina perguntou. "Ela tem o olho para números e detalhes financeiros", Marcos explicou. "Ele tem o conhecimento jurídico profundo. Juntos, vocês conseguem ver o quadro completo que nenhum de nós conseguiria ver sozinho." Era verdade. Marina e Gabriel desenvolveram uma dinâmica de trabalho que era quase telepática. Ela identificava irregularidades financeiras, ele traduzia essas irregularidades em violações legais específicas. Era como se fossem duas metades de um mesmo investigador, mas havia também os momentos privados. Caminhadas na praia ao final do dia, quando podiam falar sobre coisas que não envolviam conspiração e corrupção. Gabriel contava sobre sua infância privilegiada, mas solitária, sobre a pressão de crescer numa família onde sucesso era a única opção aceitável. Marina compartilhava histórias sobre suas lutas financeiras, sobre trabalhar desde adolescente para ajudar a família, sobre sonhos que havia aprendido a guardar para si mesma. "Sabe, o que é engraçado?" Gabriel disse numa dessas caminhadas. "Eu sempre achei que precisava de status e poder para ser feliz. Títulos, reconhecimento, posição social. Mas aqui, nesta casa simples, trabalhando numa investigação que pode nos destruir, eu nunca me senti tão completo." "É porque você finalmente está a lutar por algo em que acredita", Marina respondeu. "Não por obrigação ou expectativa, mas por justiça verdadeira." "E porque estou a lutar ao seu lado", Gabriel acrescentou, parando para beijá-la suavemente. Foi durante a segunda semana no refúgio que receberam a notícia que mudariam o rumo de tudo. Marcos chegou a correr da casa dos fundos onde ficava o centro de comunicações, com o rosto tenso de urgência. "Temos um problema", ele anunciou. "Interceptamos uma conversa há 20 minutos. Eles descobriram onde vocês estão." Marina sentiu o sangue gelar. "Como?" "Não sabemos ainda, mas há um comboio de carros a dirigir-se para cá. Chegam em menos de 1 hora." Gabriel se levantou imediatamente. "Quantos carros?" "3. Pelo menos 6 homens armados." "São polícias?" Marcos fez uma expressão sombria. "Não sabemos. Podem ser polícias corrompidos, podem ser mercenários contratados. O que sabemos é que vêm para vocês." Marina sentiu o pânico começar, a formar-se, a mesma sensação claustrofóbica do elevador, mas Gabriel segurou sua mão firmemente. "O que fazemos?" ele perguntou a Marcos. "Evacuação imediata. Temos um barco à espera na praia. Vamos levá-los para outra casa segura em Óbidos." "E a investigação?" "Continua. Na verdade, isso prova que estamos no caminho certo. Eles só reagiriam assim se estivessem desesperados." Enquanto faziam as malas rapidamente, Marina não conseguia parar de pensar em como sua vida havia se tornado um thriller de ação. 6 meses atrás, sua maior preocupação era pagar as contas mensais. Agora estava a fugir de assassinos contratados por um cartel de corrupção. "Pronta?" Gabriel perguntou, aparecendo ao lado dela com uma pequena mochila. "Nunca vou estar pronta para isso", Marina respondeu honestamente. "Então vamos ser corajosos juntos." Eles desceram até a praia sob a escuridão da noite, orientados apenas por lanternas da equipe da Polícia Judiciária. O barco era uma lancha rápida pilotada por um agente especializado em operações aquáticas. Quando estavam se afastando da costa, Marina olhou para trás e viu luzes de carros a chegar à casa que haviam acabado de abandonar. Seu coração acelerou ao pensar no que teria acontecido se tivessem ficado mais alguns minutos. "Está tudo bem",
Gabriel sussurrou no ouvido dela, passando o braço ao redor de seus ombros. Estamos seguros. Por quanto tempo? Era uma pergunta para a qual nenhum deles tinha resposta. Mas enquanto a lancha cortava as ondas em direção a um destino incerto, Marina sabia uma coisa com absoluta certeza. Independente do que acontecesse, enfrentariam juntos. O amor que havia nascido num elevador parado estava a tornar-se mais forte a cada obstáculo, mais profundo a cada perigo. E talvez, apenas talvez, fosse forte o suficiente para sobreviver ao que ainda estava por vir. A casa em Óbidos era ainda mais isolada que a anterior, escondida numa enseada particular acessível apenas por barco. Mas desta vez, Marina e Gabriel chegaram com a certeza de que a situação estava a chegar ao fim, de uma forma ou de outra. Marcos havia recebido luz verde de Lisboa para deflagrar a operação final. 3 meses de investigação intensa, alimentada pelas informações que Marina e Gabriel forneceram, haviam produzido evidências suficientes para derrubar toda a rede de corrupção. Operação Alicerce Limpo, Marcos anunciou na manhã da quinta-feira, mostrando o mapa detalhado da operação. 43 mandados de prisão simultâneos em Lisboa, Porto e Lisboa. Vamos prender desde os empresários até os desembargadores, incluindo todos os intermediários. Gabriel estudou a lista de nomes. Quando? Sexta-feira, às 6 da manhã. Queremos pegar todos ainda em casa sem chance de destruir evidências ou fugir. Marina sentiu uma mistura de excitação e nervosismo. E depois? Depois vocês voltam para suas vidas, Marcos disse com um sorriso. Como heróis nacionais, eu diria. Não queremos ser heróis, Gabriel disse. Só queremos justiça. E vão ter, mas Gabriel, tem algo que preciso te dizer. O Conselho Superior da Magistratura já se manifestou sobre seu caso. Sua conduta no tribunal, expondo as provas falsas e se declarando suspeito, foi considerada exemplar. Eles querem te reintegrar. Gabriel trocou olhares com Marina. Reintegrar como? Como desembargador, no Tribunal da Relação de Lisboa. Considerando que você ajudou a expor a maior rede de corrupção judicial da história, eles acham que você merece uma promoção, não uma punição. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina sabia que aquilo era tudo o que Gabriel sempre havia sonhado. Ser desembargador antes dos 45 anos era uma conquista extraordinária. Preciso pensar, Gabriel disse finalmente. Claro, mas não demorem muito. A cerimônia de posse seria na próxima segunda-feira. Naquela noite, Marina e Gabriel caminharam pela praia privativa, conversando sobre o futuro que se desenha diante deles. Você vai aceitar? Marina perguntou. Depende. De quê? Gabriel parou de andar e se virou para ela. De você querer construir uma vida ao lado de um desembargador. É uma vida pública, Marina. Eventos sociais, pressão da mídia, expectativas constantes. Não vai ser fácil. Marina sorriu. Gabriel, sobrevivemos a uma conspiração de corrupção. Fomos perseguidos por assassinos e passamos 3 meses a viver como fugitivos. Você acha que eu me importo com eventos sociais? Quando você coloca dessa forma... Além disso, Marina continuou, eu tenho meus próprios planos. Dr. Henrique ofereceu uma sociedade no escritório. Com toda a exposição da mídia, nossa credibilidade está em alta. Posso finalmente abrir meu próprio departamento de combate à corrupção. Gabriel a beijou suavemente. Então vamos fazer isso. Vamos ser o casal mais temido pelos corruptos do país. Prometo que vamos tornar suas vidas um inferno. Marina riu. A Operação Alicerce Limpo foi deflagrada pontualmente às 6h da sexta-feira. Marina e Gabriel assistiram pela televisão, do conforto da casa em Óbidos, enquanto as imagens das prisões eram transmitidas ao vivo. O desembargador Augusto Ferreira foi preso ainda de pijama, em sua mansão na Quinta da Marinha. O desembargador Roberto Sampaio tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi capturado pelos agentes. O promotor Marcelo Furtado, que já estava preso desde o dia do tribunal, teve sua prisão convertida para regime fechado. Mas a prisão mais satisfatória para Marina foi a de Eduardo Mendes, o verdadeiro líder do Círculo da Prosperidade.
Um empresário discreto que controlava uma das maiores construtoras do país e que havia orquestrado toda a armação contra eles. Foi ele, Marina disse, apontando para a televisão onde Mendes estava sendo conduzido, algemado. Eu me lembro dele. Era quem comandava as reuniões na Millennium. Não vai mais comandar nada, Gabriel disse com satisfação. Os resultados da operação superaram todas as expectativas. Além das prisões, foram bloqueados mais de 2.000 milhões de euros em contas suspeitas, apreendidos dezenas de imóveis e descobertos esquemas que remontavam a mais de 10 anos de corrupção sistematizada. Durante o fim de semana, Marina e Gabriel receberam a visita de jornalistas, promotores do Ministério Público e até mesmo do ministro da Justiça, que veio pessoalmente agradecer a colaboração deles. O país inteiro deve a vocês dois, o ministro disse. Sem a coragem de vocês, essa rede continuaria a operar por décadas. Nós só fizemos o que era certo, Marina respondeu. Exatamente, e por isso são heróis. Na segunda-feira, Gabriel tomou posse como desembargador numa cerimônia solene, no Tribunal da Relação de Lisboa. Marina estava na primeira fila, orgulhosa, usando um vestido azul marinho que Gabriel havia escolhido especialmente para a ocasião. Dr. Gabriel Mendonça Alvarenga, disse o presidente do tribunal durante a cerimônia. Sua conduta exemplar no caso que ficou conhecido como Operação Alicerce Limpo demonstrou que a justiça portuguesa tem homens íntegros e corajosos. É uma honra tê-lo conosco. Quando Gabriel fez o juramento, Marina sentiu lágrimas de emoção a escorrer pelo rosto. Aquele homem havia arriscado tudo por ela, havia sacrificado sua carreira para protegê-la, e agora estava sendo reconhecido não apenas pela competência, mas pela integridade. Após a cerimônia, houve uma recepção no próprio tribunal. Marina circulava ao lado de Gabriel, conhecendo colegas desembargadores, promotores e advogados. Era um mundo que ainda a intimidava um pouco, mas ela sabia que aprenderia a navegar nele. Senhorita Santos, disse uma voz atrás dela. Marina se virou e encontrou uma mulher elegante na casa dos 50 anos. Sou a desembargadora Helena Marques. Queria agradecê-la pessoalmente. Agradecer por quê? Por ter devolvido a credibilidade ao nosso tribunal. O que você e Gabriel fizeram não foi apenas corajoso, foi necessário. Marina sorriu timidamente. Nós só fizemos o que era certo. Exato. E esperamos que continuem a fazer. Enquanto a recepção acontecia, Gabriel foi procurado pelo presidente do tribunal. Gabriel, preciso falar com você em particular. Eles se dirigiram a um canto mais reservado do salão. O que aconteceu? Tenho uma proposta. O Supremo Tribunal de Justiça está a considerar sua indicação para uma vaga que vai abrir no próximo ano. Seria a coroação de uma carreira exemplar. Gabriel olhou através do salão para Marina, que conversava animadamente com a desembargadora Helena. É uma honra, Dr. Carvalho. Mas posso pedir um tempo para considerar? Claro, mas, Gabriel, uma oportunidade dessas não aparece 2 vezes. Eu sei e vou considerar com o cuidado que merece. A verdade é que Gabriel tinha outros planos para o futuro próximo. Planos que envolviam uma pergunta muito importante para Marina. 2 semanas depois da posse, numa quinta-feira chuvosa de dezembro, Gabriel ligou para Marina no escritório. Quer jantar comigo hoje? Claro. Onde? É surpresa. Me encontre no Hotel Tivoli às 8 horas. Marina franziu a testa. No Hotel Tivoli? Gabriel, você sabe que esse lugar traz memórias. Confie em mim? Marina sorriu. Era a mesma pergunta que ele havia feito na primeira noite, quando a convidou para subir ao apartamento dele. Sempre confio. Às 8 horas em ponto, Marina chegou ao luxuoso hotel onde tudo havia começado. Estava usando um vestido negro elegante, o cabelo solto escovado, maquilhagem suave. Tinha aprendido a sentir-se confortável naquele tipo de ambiente, especialmente ao lado de Gabriel. Gabriel a esperava no lobby, impecável num terno escuro. Mas havia algo diferente. Nele, um nervosismo que ela raramente via. Você está bem? Marina perguntou beijando-o levemente. Perfeitamente bem. Vamos?
Em vez de se dirigir ao restaurante do hotel, Gabriel a conduziu aos elevadores. Marina sentiu uma pontada de nostalgia quando as portas se fecharam. É estranho estar aqui de novo, ela comentou. Para mim também, Gabriel concordou. Mas havia algo que eu precisava fazer aqui. O elevador subiu diretamente ao último andar, para o apartamento privativo de Gabriel. As portas se abriram revelando o espaço que Marina conhecia bem, mas que estava diferente nesta noite. O apartamento inteiro estava iluminado com velas, centenas delas criando uma atmosfera dourada e romântica. A mesa de jantar estava posta para dois, com cristais finos e uma garrafa de champanhe a arrefecer, e através das janelas panorâmicas, a cidade de Lisboa se estendia como um mar de estrelas. Gabriel, Marina murmurou, tocada pela beleza da decoração. Marina, ele disse, tomando as mãos dela. Foi aqui que minha vida mudou para sempre. Foi aqui que encontrei a mulher que me fez descobrir quem eu realmente sou. Gabriel, o que você está a fazer? Em vez de responder, Gabriel se ajoelhou. Marina sentiu o coração parar. Ali estava ele, o homem que havia conhecido numa noite de pânico no elevador, que havia se tornado seu refúgio, sua paixão, seu parceiro em tudo. O homem que havia sacrificado sua carreira por ela e emergido ainda mais forte. Marina Oliveira Santos, Gabriel disse, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Você transformou minha vida de formas que eu nem sabia que eram possíveis. Me ensinou que amar é mais importante que ganhar, que a verdade vale mais que a conveniência, que duas pessoas juntas podem enfrentar qualquer tempestade. Marina estava a chorar agora, lágrimas de emoção, pura a escorrer pelo rosto. Passei a vida inteira a buscar status, poder, reconhecimento. Mas descobri que tudo isso não vale nada sem alguém para compartilhar. E não quero compartilhar com qualquer pessoa, Marina. Quero compartilhar com você. Gabriel abriu a caixa, revelando um anel de noivado deslumbrante. Um diamante solitário clássico, elegante sem ser ostensivo. Quer casar comigo? Quer construir uma vida ao meu lado? Quer continuar a lutar pela justiça, a enfrentar corruptos e a tornar este país um lugar melhor? Marina mal conseguia falar através das lágrimas, mas conseguiu sussurrar. Sim. Sim, Gabriel repetiu como se não acreditasse. Sim, Gabriel, sim para tudo. Gabriel se levantou e a beijou com uma paixão que falava de meses de separação, de perigo enfrentado junto, de amor testado e aprovado pelas circunstâncias mais extremas. Quando se separaram, Marina olhou para o anel que agora brilhava em seu dedo. É lindo. Como você, Gabriel disse, acariciando o rosto dela. Eles jantaram sob a luz das velas, conversando sobre o futuro que construiriam juntos. Gabriel falou sobre sua decisão de não aceitar a vaga no Supremo Tribunal de Justiça, pelo menos por alguns anos. Queria ficar em Lisboa, trabalhar como desembargador estadual, estar próximo de Marina enquanto ela estabelecia seu departamento de combate à corrupção. Marina contou sobre os casos que já estava a receber. Pessoas que haviam acompanhado a Operação Alicerce Limpo e queriam sua ajuda para denunciar outras situações de corrupção. Vamos ser um casal poderoso, Gabriel riu. Você a investigar corrupção, eu a julgar os corruptos. Contanto que não tenhamos conflito de interesse novamente, Marina provocou. Nunca mais. Prometo que vou declarar-me suspeito em qualquer caso que envolva você ou seu escritório. Depois do jantar, eles ficaram no terraço, observando a cidade lá embaixo. Era quase meia-noite, quando Gabriel fez uma observação. Sabe o que é engraçado? Se você não tivesse tido aquele ataque de pânico no elevador, talvez nunca tivéssemos nos conhecido de verdade. Verdade, Marina concordou. Eu teria passado a noite inteira a tentar ser invisível naquele baile. E eu teria passado a noite inteira a cumprir obrigações sociais e voltado para casa sozinho, como sempre. Marina se aninhou nos braços dele. O destino é engraçado, não é? Muito. Mas ainda bem que ele nos trancou naquele elevador. E depois no tribunal. E depois em casas seguras e barcos de fuga, Gabriel acrescentou rindo. Pelo
menos as próximas vezes que o destino nos trancar em algum lugar, vamos estar juntos por escolha. Para sempre, Gabriel confirmou, beijando o topo da cabeça dela. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de sábado, Marina e Gabriel se casaram numa cerimônia íntima na Igreja do Carmo, no centro histórico de Lisboa. A lista de convidados era pequena, mas significativa. Carolina, a melhor amiga de Marina, Dr. Henrique do escritório, o delegado Marcos Ribeiro e alguns colegas próximos do tribunal. Marina usava um vestido simples, mas elegante, um modelo de renda branca que realçava sua beleza natural. Gabriel estava radiante, num terno azul marinho, com um sorriso que não saía do rosto desde que acordara. Vocês dois, disse o padre durante a cerimônia, são exemplo de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Enfrentaram adversidades que quebrariam muitos casais, mas emergiram mais fortes e mais unidos. Quando trocaram votos, não havia olhos secos na igreja. Marina, Gabriel disse, segurando as mãos dela, você me ensinou que coragem não é a ausência de medo, mas agir apesar do medo. Prometo estar ao seu lado em todas as lutas, apoiá-la em todos os sonhos e amá-la em todas as circunstâncias. Gabriel, Marina, respondeu a voz embargada de emoção. Você me mostrou que vale a pena lutar pela verdade, mesmo quando o preço parece alto demais. Prometo ser sua parceira na vida, no trabalho, em tudo. Prometo que enfrentaremos tudo juntos. Quando o padre os declarou marido e mulher, Gabriel beijou Marina com toda a paixão acumulada desde aquela primeira noite no elevador. Era um beijo que falava de promessas cumpridas, de obstáculos superados, de um amor que havia provado ser indestrutível. A festa foi pequena, mas alegre, realizada no mesmo restaurante onde haviam jantado em seu primeiro encontro oficial. Discursos emocionados, muitas, lágrimas de alegria e a certeza de que aquele era apenas o começo de uma jornada incrível. Então, Carolina disse durante seu discurso como madrinha, quem diria que um ataque de pânico no elevador levaria ao casamento do século? Todos riram, mas Marina e Gabriel sabiam que havia mais verdade naquelas palavras do que a maioria imaginava. 2 anos depois, Marina e Gabriel haviam se tornado um dos casais mais respeitados de Lisboa. O departamento de combate à corrupção do escritório de Marina havia crescido exponencialmente, tornando-se referência nacional. Gabriel havia se estabelecido como um dos desembargadores mais íntegros e competentes do Estado. Eles viviam numa casa elegante, mas acolhedora em Lapa, com uma biblioteca impressionante e um pequeno escritório onde trabalhavam juntos nos fins de semana, analisando casos e estratégias legais. Sabe o que estou a pensar? Marina disse numa noite, enquanto revisavam documentos para um novo caso de corrupção municipal. O quê? Que talvez seja a hora de expandir nossa família. Gabriel ergueu o olhar dos papéis e sorriu. Está a falar do que eu acho que está a falar? Estou a falar de um bebê, Gabriel, ou 2 ou 3. Gabriel se levantou, contornou a mesa e a beijou profundamente. Acho que é a melhor ideia que você já teve. Melhor que denunciar o círculo da prosperidade. Infinitamente melhor. Enquanto se beijavam ali no escritório improvisado, cercados de processos judiciais e evidências de corrupção, Marina pensou em como a vida era surpreendente. Ela, que crescera pobre e sem expectativas, havia encontrado não apenas o amor da sua vida, mas também seu propósito profissional. Gabriel, que passara anos buscando reconhecimento e status, havia descoberto que a verdadeira realização vinha de lutar pela justiça ao lado da pessoa amada. E tudo havia começado com um momento de pânico num elevador, quando 2 pessoas de mundos completamente diferentes se encontraram e descobriram que eram 2 metades de um mesmo todo. Alguns encontros mudam destinos, alguns amores desafiam o impossível, e alguns elevadores, quando param entre andares, não estão apenas a enfrentar um problema técnico, estão a criar destinos. Marina e Gabriel sabiam disso melhor que ninguém, porque eles eram a prova viva de que, às vezes, os melhores amores nascem nos momentos mais inesperados, crescem através dos maiores obstáculos.
e se tornam indestrutíveis quando duas pessoas decidem que vale a pena lutar por eles. Para sempre.